Atenção, todas as imagens, todos os vídeos não são de minha pertinência, não são de minha propriedade, todos os créditos vão para seus respectivos criadores. E mais um detalhe, o que for dito aqui não é para ser levado a sério, isso é só pura ficção. Então não leve tudo que for dito aqui a sério, isso é o que me pertence à história e o meu avatar, mas formas de armas não são de minha propriedade. Todos já estavam na sala de cinema, esperando no que iriam ver exatamente na apresentação de hoje. Aquaman. O que vimos ontem sobre o universo FAT foi impressionante, mas espero que, se podemos ver novamente sobre esse universo, explique melhor sobre os servos que foi descrito anteriormente. Superman. Eles com certeza são heróis, mas não entendi muito bem sobre aquela coisa de Santo Graal que foi descrita na parte do Gilgamesh. Gostaria de saber mais sobre ele e aquele tal Santo Graal. Batman. Eu ainda estou chocado sobre a mudança histórica dos dois seres que apareceram na reação anterior da Artoria e da Musashi Miyamoto. Fiquei impressionado de saber que Artoria Pendragon, que seria Arthur Pendragon no caso. Fiquei surpreso por saber que, neste universo, tudo aconteceu de forma original na história, mas no caso de um jeito diferente. Flash. Olha, eu sei que isso que eu vou dizer vai ser um pouquinho previsível por conta que a gente já viu versões alternativas nossas, mas seria interessante ver algum dia desses alguma versão nossa que seja bastante diferente, como por exemplo um Batman diferente do padrão nosso. Lanterna Verde. Flash, meu amigo, se naquela apresentação anteriormente foi impressionante o que a gente viu, presuma que no futuro podemos ver as suas alternativas nossas bem diferentes também. Só nos resta esperar e ver o que poderá acontecer no futuro. Nesse momento a porta da sala de cinema se abriu e neste momento entrou o Wilson. Otsutsuki Wilson. Otsutsuki. Pelo visto eu cheguei cedo por conta que o Dark ainda não apareceu, então presumo que a apresentação ainda não começou por acaso. Flash. Na realidade ainda não, ele só mencionou anteriormente para nós aparecermos de antemão aqui na sala de cinema por conta que eu só tinha que averiguar algumas coisas e logo mais iria demonstrar a nova apresentação para nós. Ele só pediu para a gente esperar um momento. Wilson. Otsutsuki. Obrigado pela informação, Flash. Bom, como ainda não começou, então vou me sentar e aguardar junto com vocês. 15 minutos se passaram. Lex Luthor. Por quanto tempo mais temos que esperar ele chegar para começarmos logo com essa apresentação, por conta que já se passaram 15 minutos que ele está demorando para chegar? O que exatamente ele está fazendo? Flash. Não queria concordar com Lex, mas terei que mencionar também que até mesmo para mim, que sou um velocista e não costuma ficar parado tanto tempo, esperar está sendo uma tortura para mim. Batman. Bom, não seria ruim alguém ir lá averiguar o que deve estar acontecendo para ele demorar tanto para aparecer? Então uma sugestão que eu dou: alguém ir lá averiguar o que ele está fazendo exatamente. Neste momento que o Superman se levantou para ir procurar o Dark, foi então que o Dark apareceu na sala de cinema com duas pessoas que deixaram o Superman e o Batman surpresos que essas duas pessoas eram o Coringa e a Arlequina. Nesse momento que o Batman e os demais viram o Coringa, a tensão cresceu na sala de cinema. Coringa. Olá, Batman e meus queridos demais companheiros, ou devo dizer heróis e vilões. Bom, pelo que deu para eu entender nas imagens que foram demonstradas anteriormente sobre o garoto do relógio, o homem do machado gigante, e sobre aquelas donzelas que foram demonstradas anteriormente, vi que vocês estavam se divertindo bastante sem a minha presença. Isso doeu meu coração, mas agora estarei junto de vocês. Espero que minha presença não seja um incômodo para todos. O último dito pelo Coringa foi com um sorriso largo no rosto. Só que no momento todos viram que o Wilson Otsutsuki rapidamente apareceu na frente do Coringa e a tensão escalonou muito por conta que a pressão na sala de cinema aumentou muito. Todos notaram que quando o Coringa ele chegou na sala de cinema, o Wilson Otsutsuki deixa de ser calmo e tranquilo e ficou tenso e histórico. Coringa. Ora, quem seria você, meu rapaz? Por acaso você é um clone do Superman ou simplesmente é uma versão alternativa dele? Por conta que eu nunca vi sua cara na vida, mas pelo visto que você está olhando para mim de um jeito tão raivoso e violento, presuma que uma versão alternativa minha já fez muito mal para você, não foi?
Então me responde qual foi o gosto da dor que essa minha versão alternativa te fez passar e eu quero muito saber. Quando os heróis e os vilões ouviram o que o Coringa falou e olharam para a expressão do Wilson, Otsutsuki, o Batman, junto do Superman, tentou se impor entre o Coringa e o Wilson. Otsutsuki, só que a atenção tá tão grande que eles nem conseguiram sair do lugar direito. Coringa: olha feio para minha fome, garoto, então fala o que você tem a dizer para mim e vamos logo começar com essa apresentação, por conta que estão interessados nos séries que eu vi anteriormente, mas também estou interessado no que minha versão alternativa fez com você. Presumo que por você ser basicamente uma cópia do Superman preso aqui, essa minha versão alternativa matou uma amada sua, não é? Wilson: Otsutsuki: sinceramente, palhaço, não sei como é que o Batman não tinha suporta, por conta que sim, alguém parecido com sua personalidade fez mal terrível para mim, mas com esforço e o apoio dos meus amigos e da minha família eu pude superar. E agora, olhando para você, sinceramente, eu tenho pena de você, muito pena. Você não é engraçado e sinceramente nem serve para ser um inimigo de valor. Coringa: ah, você acha mesmo que eu não sirvo para o que eu nasci para fazer? Sem mim nada disso estaria aqui, sem mim Batman não existiria, sem mim nenhum dos vilões existiria. Wilson: Otsutsuki: verdade, mas o que mais? Sinceramente, versões alternativas suas são mais interessantes do que você, porque dessas alternativas já meteram um medo em séries cósmicos, mas não foi você exatamente. Então, tirando os seus truques de gás do medo, gás do riso, porque sinceramente você usa o gás do medo do espantalho misturado com seu gás do riso, fora isso você não passa de um humano normal que pode simplesmente como um peteleco assim. Nesse momento o Wilson Otsutsuki só deu um simples peteleco no ombro do Coringa, que fez o osso do braço dele estalar. Wilson Otsutsuki: fora suas versões de outros universos, você não passa de um humano normal, entre muitas aspas, por conta que sua loucura já é algo bastante recorrente nas suas versões alternativas. Coringa: você me paga, garoto, eu vou te fazer dar um sorriso bem grande, um sorriso de desespero, quando eu simplesmente arrancar a sua pele tira por tira e fazer você ver sua própria face e se arrepender do que você fez comigo. Wilson Otsutsuki: primeiro vai ter que ter a capacidade de encostar em mim, e isso eu garanto que não terá. Bom, já tô bem aliviado, por conta que somente com isso de um peteleco que eu te dei já estou satisfeito um pouco. Nesse momento o Wilson Otsutsuki se retira devagar e volta para o seu assento, deixando os heróis e os vilões surpresas com a força dele e deixando Coringa estirado no chão, furioso com a falta de desinteresse do próprio Wilson Otsutsuki. Arlequina: Pudinzinho, você está bem? Calma, eu irei cuidar de você. Nesse momento o Coringa só simplesmente, em vez de aceitar a ajuda, ele bateu na Arlequina com força que fez ela cambalear para trás, só que antes dela cair no chão, ela parou foi no ombro do Doc, já que o Doc estava de costas, para ajeitar a apresentação de hoje. Giganta: se o anfitrião trouxe os dois para cá, então obviamente ela vai continuar sendo o saco de boxe desse palhaço. Tala: ai, não posso dizer muita coisa por conta aqui, é só porque quase a mesma coisa aconteceu comigo na mão do Lex, eu achando que era algo importante como amor, mas ele só estava me usando. Giganta: eu lembro muito bem como foi que ele te tratou apenas como ferramenta para sustentar aquela máquina dele. Justamente no final, ele usou junto do Darkseid, e no fim nós junto dos heróis, tivemos que impedir esse plano do Lex. Tala: bom, aprendi com meus erros, e não pretendo repetir isso exatamente, mas tornando a falar da Arlequina, espero que ela aprenda isso cedo, antes que ela se arrependa realmente desse relacionamento abusivo que ela tem com o Coringa. Agora na parte dos heróis, com a Mulher Maravilha e as demais. Mulher Gavião: só espero que o Doc não fique irritado com a Arlequina ter do nada batido nas costas dele exatamente por conta que ela foi empurrada pelo Coringa, mas não foi intencional isso que ela fez. Mulher Maravilha: bom, só espero que não cause confusão ela junto do Coringa, por quanto que já estávamos tranquilos, como os vilões aqui, mas agora com a presença desses dois, espero que não fique pior.
Por favor, Arlequina, tome mais cuidado e você se sente em algum dos assentos da habitação por conta que a apresentação de hoje irá começar. E é claro, heróis e vilões que viram a apresentação anterior de Fati. Hoje iremos ver este universo novamente, mas explicando melhor. Vai ser sobre os top 10 níveis de poder que vão constar entre os invocadores, os servos e seus poderes. Então prestem por favor a devida atenção por conta que a apresentação irá começar. Nota: uma coisa importante no caso dito pela Tayla, ela foi utilizada como ferramenta pelo Lex Luthor. Eu tirei do episódio de Liga da Justiça Sem Limites, que tem uma cena que ela tá presa realmente em uma máquina criada pelo Lex Luthor, então foi daí que eu tirei esse devido diálogo. Fim de nota. Nota: o vídeo a seguir não é de minha propriedade. O link do vídeo original e do canal do criador vai estar na descrição, assim como a foto do canal do criador vai estar passando também nos minutos finais desta reação. É claro, fotos e imagens não são de minha propriedade. Todo o crédito vai para seu devido criador ou criadora, só que me pertence à história narrada e apresentada. E mais um detalhe: tudo que for dito, demonstrado ou apresentado aqui não passa apenas de pura ficção. Então não leve tudo que for dito, demonstrado ou apresentado aqui a sério. Fim de nota. Agora com a reação. Na tela. Em Fate existe uma imensa quantidade de rotas e mundos diferentes. É uma bagunça, é feito de comédia, de ação, de terror, um mais pesado, um mais leve. É uma bagunça. Nos é mostrado uma quantia também absurda de heróis, servos e mestres, e todos extremamente poderosos. E eu preciso admitir que eu estou longe de ter visto tudo sobre todas as rotas, os mundos de Fate. Mas as que eu vi, uma rota é a minha favorita, o Fate Stay Night, o Limit Blade Works. E hoje eu vou ranquear os 10 personagens mais fortes da obra, olhando exclusivamente pro Blade Works. Então, eu conto com o seu like, com a sua inscrição. E bora lá, galera. Eu sou o Jeter e vai ser muito bom ter vocês aqui comigo em mais um vídeo da Sociedade Z. Nossa lista na 10ª colocação temos Kuzuki Suchiro, ele que é o mestre da feiticeira durante a guerra pelo Santo Graal, criado para ser um assassino, vivendo uma vida sem significado ou motivação alguma. Ele é extremamente habilidoso em combates físicos, capaz de quase matar a Saber num ataque surpresa. Devido ao seu estilo marcial, ele é extremamente perigoso em combates curtos, porém, se ele estiver sem a magia de reforço da feiticeira, ele se tornará muito mais vulnerável. Porém, galera, como eu disse, apesar desse cara estar na 10ª colocação, ele é extremamente perigoso em combates curtos. O cara nocauteou a Saber, é lógico, ele pegou ela de surpresa lá, mas o cara é um monstro, nocautear a Saber não é pra qualquer um. Em nono lugar temos a Cavaleira, ela é a própria Medusa. Muitos acham que ela não é tão forte, mas pessoal, não a subestimem, ela é extremamente forte e habilidosa, tendo manipulação de correntes, sentidos extremamente aguçados, capaz de coletar almas, e com o seu olhar ela causa petrificação. Ela deu uma surra no Emiya quando ele ainda estava buscando se desenvolver em combate, mas se fosse o Emiya no auge, eu duvido muito que seria igual. Por isso que eu coloco ela aqui nessa posição. O seu estilo de luta se resume em bater e se distanciar, assim criando brechas e se colocando em uma distância segura para ela própria. Seu poder especial, ou melhor, seu fantasma nobre, é a capacidade de criar um campo onde ela coleta energia, porém demora mais de 10 dias para ela armazenar a energia ao máximo. Se completado, seu ataque é fatal, transformando tudo em sangue. Mesmo se ela morrer, seu campo continuará ativo. E no 8º lugar da nossa lista temos Emiya Shirou, ele que é o protagonista da obra e o mestre da Saber, ou Sabre, chame como vocês quiserem. Ele é o próprio arqueiro, só que jovem. Ao entrar em contato com seu eu alternativo, ele adquire habilidades do passado. Quanto mais contato, mais conhecimento fluirão para ele próprio. Ao realizar um contrato com a Tosaka, ela forneceu energia para o mesmo ser capaz de formar a sua realidade de mármore, podendo rastrear e copiar armas dos portões da Babilônia de Gilgamesh. Na luta final contra Gilgamesh, Shirou relata que contra um mestre que dominou apenas uma arma, suas infinitas cópias seriam fracas e provavelmente inúteis, mas ele era o counter natural do próprio Gilgamesh.
pois o mesmo não tinha total domínio sobre suas armas. Ou seja, galera, olha que loucura, ele é capaz de derrotar o cara que surraria todo mundo dessa lista, mas o herói de uma arma só, o cara teria mais dificuldade e provavelmente perderia. Então por isso ele fica em oitavo lugar na nossa lista. Batman. Kuzuki Souichiro. Eu não me lembro de ter visto ou ouvir sobre ele nas histórias, então presuma que ele seja um dos invocadores. Mas de qual servo que ele comanda? Ainda não sei, mas presumo que, como foi dito que ele comanda uma feiticeira, então presumo que iremos vê-la mais para frente. Superman. Impressionante que ele deu luta para a Victoria Pendragon. Isso é realmente impressionante que ele conseguiu lutar contra ela com as mãos nuas. E dito no vídeo, porém, se ele tivesse a magia de reforço da feiticeira, ele corre muito perigo mesmo sendo um assassino. Lanterna Verde. Isso demonstrou quão habilidoso esse cara é no combate físico para, no caso, quase deixar a Victoria Pendragon na beira da morte. Isso indica que se lutássemos contra ele não poderíamos subestimá-lo. Flash. Raider bom, como já foi descrito sobre ela pelo Dark, não intencionalmente a gente já sabe um pouco sobre suas habilidades, mas desse campo que ela cria e sobre o seu domínio sobre as correntes, aí é novo a informação que a gente sabe sobre ela. Aquaman. Bem, o que foi descrito na informação da explicação sobre ela foi só a sua habilidade principal, os olhos de Medusa, não sobre essa habilidade de campo dela e nem sobre seus domínios sobre as correntes. Mas se na explicação foi somente sobre os olhos de Medusa, então presuma que os olhos seja a arma principal e final dela. Lex Luthor. Emilia Shirou, do jeito que um narrador falou sobre esse garoto, presumo que ele seja o pilar desse universo, mas por ver não indiretamente suas habilidades nessa apresentação, e eu vi que ele pode copiar o portão da Babilônia do rei dos heróis Gilgamesh, presumo que não pode subestimar literalmente esse garoto. Grodd. E como foi descrito pelo narrador, esse garoto teve contato com seu eu de outra realidade. Mas sendo seu eu do futuro, então as habilidades do garoto pode ser refinada ao nível desse eu dele do futuro, e aprimorando ainda mais seu fantasma nobre, suas habilidades físicas, mentais e mágicas. Coringa. Eu não sei por que enaltece muito esse garoto, ele não passa de um moleque. Então por que estamos tão impressionados com um garoto que tem a capacidade física além do comum? Isso é natural, até mesmo no nosso mundo tem séries que são iguaizinhos a esse garoto. Grodd. Continua demais de mente fechada. É por isso que seus planos, sempre frustrados pelo Batman, mesmo notando as falhas, você ainda continua tentando e não notando uma falha bem no meio da sua cara. Coringa. Disse alguma coisa, macaquinho, por conta que eu só ouvir você pedir banana. E sinceramente, tal garoto pode ser impressionante no combate, mas mesmo assim é apenas um garoto. Se eu pego ele de surpresa e coloco ele exposto ao gás do riso, bum bum bum, acabou. Tchau tchau, nobre, ou seja lá o que for. Grodd. É como conversar com uma porta, como seja, palhaço bom Dark. Poderemos continuar com o restante, ou ainda temos que ver mais coisas sobre os dois novos mencionados, por conta que só o que tem de novo é sobre a Raider, sobre seu campo e suas correntes, e no caso sua habilidade que ela pode, quando morrer, o campo dela transforma tudo que tiver em volta deste campo em sangue. Isso é realmente interessante e impressionante. Bom, até então não tem nada de novo, somente sobre o Emilia Shirou e o Kuzuki Souichiro, e sobre as habilidades da Raider era só isso que tinha de novo até então. Bom, vocês podem continuar com a reação. De volta na tela. Na sétima colocação temos Sasaki Kojiro, ele que é uma invocação de um servo, ou seja, uma irregularidade. Na sua vida, ele foi um lendário espadachim, sua habilidade com a espada é extrema. A Saber diz que mesmo ela sendo superior a ele em todos os quesitos físicos, ela não achava formas de quebrar sua defesa. Sua maestria marcial é por si só um fantasma nobre, com seu Nikkei ele distorce a lei da física, criando três cortes perfeitos simultâneos em direções distintas. Uma espada e habilidade que representa o infinito, criando possibilidades onde, segundo ele, nem mesmo os deuses vão escapar. Na sexta colocação temos o favorito da galera, o Archer, o Emilia Shirou, sendo um guardião no futuro. Ele fez um contrato com o próprio mundo, sendo guardião do planeta Terra. Sua magia é o próprio Beedwork, sendo capaz de usar magia de reforço e projeção.
Ele é capaz de copiar e armazenar todas as armas ao observá-las apenas uma vez. Mesmo sendo um arqueiro, ele é um exímio combatente físico. Com seu fantasma nobre, ele utiliza o Roaias, um escudo de 7 camadas absurdamente resistente. Ao citar os versos de sua oração, Archer abre um mundo onde ele armazena todas as suas cópias, sendo similar aos portões da Babilônia de Gilgamesh. E galera, mesmo ele não sendo mais forte no 1 contra 1, o Archer tem uma versatilidade e uma adaptabilidade extrema, podendo vencer qualquer um dessa lista se bobearem. Na quinta colocação temos o Lancer, e não façam piadinhas, o seu nome, lá vem, ela vai me bobeira aí. Puta que pariu. É Kunchu Antapo. Esquece o nome desse cara. É Kunchu. O avô meu editor vai colocar o nome do cara na descrição, porque o nome desse cara. Enfim, galera, ele era um herói da mitologia irlandesa. Ele é um semideus que carregava consigo uma lança amaldiçoada, que é o seu fantasma nobre. Se a lança amaldiçoada acertar seu oponente, será fatal. Ela foi capaz de destroçar o escudo mais forte, o Roaias do Archer, o escudo lá de 7 camadas que ele tinha, que era o seu trunfo principal, a sua maior defesa. O Lancer também conta com força, velocidade extrema e muita agilidade. O cara é um monstro. E outros Fate ele estaria mais abaixo dessa lista, mas em vez de Orcs ele merece a quinta colocação, galera. E na quarta colocação temos a feiticeira, caster, bruxa, chame como quiser, mas seu nome é Medeia, sendo ela uma maga excepcional da Era dos Deuses. Utilizando magia proibida, você não deve se surpreender se ela estiver no topo de outras listas, pois seu potencial é tremendo. Ela foi capaz de invocar Sasaki Kojiro. Ela era um servo que invocou um próprio servo, galera. Olha que loucura. Essa menina é roubadíssima. Então se a gente parar pra pensar que ela pode invocar um servo, dependendo de quem ela invoca, ela pode oscilar na posição que ela vai estar. Porém, as suas habilidades por si só já é bem roubado. Em combate, galera, ela costuma utilizar ciclos mágicos enquanto voa, capaz de criar barreiras que vão favorecê-la em combate, capaz de criar itens mágicos e poções. Ela também pode invocar uns esqueletos que vão ficar lutando pra ela. Aí tem esqueleto que luta na curta distância, na longa, é bem roubado. Com seu Break Ruler, ela invoca uma lâmina, onde o propósito não é cortar. Encantamentos, contratos, pactos, criaturas invocadas, magia, tudo retornará para o estado inicial, capaz de anular contratos com servos e mestres. Ou seja, aqui temos uma personagem bem roubada. Mulher Maravilha. Sasaki Kojiro suspeito pela forma de desembainhar essa espada. Suponho que ele deve ser um espadachim, um fantasma nobre, que seja um espadachim, mas foi dito pelo narrador que ele é uma invocação de um servo, então presumo que isso não era naturalmente para acontecer de um servo invocar outro servo. Mulher Gavião. Até mesmo para a Artoria Pendragon foi ditas pelas próprias palavras dela, na narração do narrador, que ela não encontrava brechas na defesa desse homem, então presumo que ele deve ser um oponente bastante difícil de se lidar, e muito mais utilizando de seu fantasma nobre. Mera. Não entendi muito bem sobre o nome da habilidade, mas vendo esses ataques que começam pela direita foi de cima para baixo e terminou pela esquerda, essa forma de ataque não tem realmente brechas para contra-atacar, mas presumo que a Artoria Pendragon conseguiu derrotá-lo, mas com muita dificuldade. Tala, Archer espera e esse não seria o garoto do futuro no caso Emiya Shirou, foi descrito na própria descrição do próprio Emiya, ele enfrentou e derrotou sua versão do futuro, então presumo que é esse arqueiro chamado Archer. Impressionante que a magia dele é o próprio mundo que já foi demonstrado na apresentação anterior. Arlequina. E isso é meio que injusto por conta que vocês receberam as informações sobre a maioria desses guerreiros, mas eu e o meu pudinzinho não recebemos tanta informação assim. Pensamento, bem pudinzinho não estava tão interessado sobre esses seres, então ele jogou toda a informação fora, e como eu não estava também tão interessada, já que o meu pudinzinho não estava interessado então fiz o mesmo. Nifty. Pensamento, nossa, mas que garota estranha o Doc, ele deixou as informações sobre as últimas apresentações, que foram sobre o Beno Escanor,
e o universo de Fate, que ele explicou anteriormente bem na porta da habitação dos dois, e os dois jogaram a informação pela janela e estão achando isso injusto. Eu não sei se eu fico estressada, ou eu sou agressiva, e esfrego literalmente a informação na cara dela. Eu acho melhor, não quero piorar a situação, já está por aqui. Giganta. Bom, vou chamá-lo de Archer mesmo para não confundir os nomes com o Emiya Shirou, então como eu não quero confundir os nomes, vou chamar apenas de Archer. É interessante saber que ele é capaz de criar magias de projeções de artefatos mágicos, como espadas, como foi demonstrado ele criando do nada essas espadas duplas de cor branca e preta, parecendo em Yan. Tala. Que incrível esse artefato dele, sua afinidade suprema, como o seu espírito nobre, essa capacidade de gerar um escudo praticamente invencível de 7 camadas, é incrível por mais que está sendo demonstrada na apresentação, uma coisa que pode quebrar essas camadas. É incrível a forma que esse escudo foi criado. Arlequina. Isso demonstra que esse escudo não é de nada mesmo por conta que o próprio narrador está dizendo que esse escudo é indestrutível, então por que esse escudo está sendo destruído por esse pedaço de vara? Giganta. Olha só, a Arlequina na apresentação está dizendo que o escudo é indestrutível, então se o escudo está sendo quebrado por uma lança, que não é uma vara, é uma lança, olha muito bem para a apresentação, e note que o que está sendo lançado contra o escudo é uma lança, e se possível essa lança está destruindo o escudo indestrutível, é por conta que essa lança tem um atributo especial para quebrar uma coisa que ainda é destrutível. Arlequina. Bem grandona, você disse que eu não estou prestando atenção mais na narração do vídeo. O narrador está dizendo que esse escudo de 7 camadas é absurdamente resistente. Ele não falou exatamente que o escudo é indestrutível, então você que está errada. Tala. Interessante e impressionante. No caso ele está citando versos de orações, para no caso criar um mundo próprio, que ele armazena suas armas, ou melhor as cópias das armas, que ele já viu, então presumo nesse lugar também tenha cópias das armas do próprio Gilgamesh. Ele deve ter enfrentado ele em algum momento, então é bem possível que ele deve ter copiado uma das armas do Rei dos Heróis. Batman. Bom, como não quero realmente falar o nome do servo, então vou só chamá-lo de Lance, mas como dito novamente, sendo um herói basicamente um semideus da mitologia irlandesa, que é muito diferente da sua versão originária, ele somente pelas partes demonstradas parece que é um pouquinho convencido e prepotente. Superman. Então essa lança é o seu fantasma nobre, e também essa lança é amaldiçoada. A maldição, pelo que eu entendi na narração, ela implica dessa lança acertar o oponente, não importa a distância ou a localidade, ela sempre vai acertar o oponente. Como dito anteriormente pela Arlequina, essa lança destruiu os escudos do Archer, então demonstra que essa lança é muito forte, e ainda mais sendo utilizada por um usuário extremamente veloz e forte também. Lanterna Verde. Então finalmente chegamos na feiticeira que invocou Sasaki Kojiro. Seu nome é Medea, então ela é uma maga excepcional da Era dos Deuses, então presumo que a capacidade de marcha dela é um absurdo. E também eu tô supondo aqui de para manter ela no campo, o portador literalmente tem que ter uma capacidade de magia absurda. Se tá falando que ela tem uma capacidade mana monstruosa, então o portador deve ter a mesma quantidade, ou estou errado? Na verdade não está. Todo servo exige que o seu dono, no caso, tenha uma grande quantidade de mana para manter suas capacidades no máximo. No caso Artória, Pendragon ou Hércules, principalmente os servos que são da classe mago, como Gilgamesh, ele pode ter uma grande quantidade de mana, só que para manter o portão da Babilônia ativo ele precisa gastar muita mana. Isso também depende da pessoa que fez o contrato de servo, muito apesar que os magos não precisam realmente da mana do contratante, por conta que eles têm por si só uma quantidade absurda. Lex Luthor. O tipo de magia dela é do tipo proibido, então presumo, e nesse estilo de magia proibida é o que ela invoca os servos dela, e outros tipos de magia, como devo supor magia de invocação de mortos-vivos, entre outros. Coringa.
Ora vamos, Lex não vai me dizer que acredita mesmo nessa bobagem desse universo. Os seres dele são extremamente poderosos, mas não são tão absurdos. Assim não deve se surpreender tanto com os seres desses. Até parece que estamos vendo um tipo de jogo de RPG. Grodd. Sinto muito, palhaço, mas se ainda não caiu a ficha para você, então eu acho melhor acordar, porque é exatamente isso que estamos vendo, um mundo baseado em uma história de jogo de RPG, por conta que eu acho que ainda não caiu a ficha que vimos uma classe espadachim, uma classe mago, uma classe guerreiro e uma classe invocada. Agora só falta aparecer uma classe assassino. O Coringa nesse momento ele rangeu os dentes por conta do fato do Grodd, por conta que ele já sabia que esse mundo pegava o estilo de RPG, mas eu queria fazer piada. E vendo o Grodd afirmar isso e fazer ele de bobo, o Coringa ficou muito irritado. Caçador de Marte. Então essa mulher é capaz de voar, criar círculos mágicos defensivos e talvez com certeza ofensivas também, e presumo, e suas defesas mágicas e mentais são muito superiores a qualquer um telepata que já vimos. Mr. Freeze. Então ela também pode criar artefatos de cura que podem curá-la, exatamente, e como dito antes, ela também pode criar seres não vivos que podem ajudá-la na batalha. Entrando no tema de RPG e dizendo novamente o que um narrador disse: essa menina é roubada. Bom, podem agora retornar à reação, por conta que agora veremos o top 3 dessa lista e depois podem seguir para suas habitações depois da demonstração nesta apresentação. De volta na tela. E na terceira colocação, a marca registrada da franquia, a Saber. O seu nome real é Arthur Pendragon, mas ficou conhecida em vida como Rei Arthur. Ela fez um acordo com o próprio mundo para ser uma serva e mudar o seu passado. Saber carrega consigo a Excalibur e uma poderosa armadura. Sua classe é considerada a mais forte de todo o Santo Graal. O que chama a atenção de Saber é a capacidade de resistir a danos extremos e causar danos colossais. Ora, galera, que ela esconde a sua Excalibur, surpreendendo seus oponentes. Ela deixa ela invisível lá com algum tipo de magia, só aparece um ventinho lá. Então o cara não sabe a dimensão da espada. A grossura é bem complicado de lidar. Ao atacar com a Excalibur ao máximo, ela é capaz de realizar milagres. Ela realizou um combate maravilhoso com o Berserker, um dos meus favoritos de todos os animes. Se você ainda não assistiu essa luta, você não sabe o que está perdendo. E aproveitando o embalo, na segunda colocação, Berserker, o próprio Hércules. Esse é o cara que mais causou terror pela busca do Santo Graal. Honrando as lendas, Hércules carrega consigo extrema força, resistência e velocidade. Devido a ter pego a classe Berserker, ele perdeu toda a sua sanidade mental, em troca de mais poder ainda. Seu fantasma nobre é a mão de Deus nos 12 trabalhos, onde os deuses garantem sua imortalidade, onde ele conquista uma invulnerabilidade onde ninguém na idade dos deuses sequer podiam feri-lo. Mas caso ele seja ferido, ele vai se regenerar. Caso você atravesse toda essa invulnerabilidade, terá que matá-lo 12 vezes. E em primeiríssimo lugar, surpreendendo um total de 0 pessoas, o rei dos heróis, Gilgamesh. Ele que foi o executor de Hércules e Archer. Sendo um poço de arrogância e soberba, Gilgamesh brinca muito em combate, pois ele coleciona incontáveis fantasmas nobres. As mais poderosas armas estão no seu portão da Babilônia, o seu fantasma nobre principal. Com isso, ele projeta e lança infinitamente suas armas em seus oponentes. Ao seu ver, tudo está abaixo dele, até deuses. Ele vê tudo com desprezo e deboche. Ele perdeu por 8º colocado dessa lista por 2 motivos. O primeiro motivo é sua arrogância extrema e não levar nada do combate a sério. Desde o começo ele fica debochando, dando ataques fracos. O segundo motivo é porque o Enia é o seu counter natural, podendo copiar e replicar exclusivamente as suas habilidades. Mas independente disso, que o 8º lugar da nossa lista é o counter principal do primeiro, isso não é o suficiente para tirá-lo da primeira colocação. Esse cara é um monstro, se ele lutasse a sério desde o começo, não tinha pra ninguém. É claro, não tem pra ninguém dessa lista, porque em outros Fate a coisa pode mudar, pode. Mas enfim, galera, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, comentem aí e me digam quais níveis de poder de outras obras vocês querem que eu traga e eu vou estar trazendo mais e mais. Assim, mais um vídeo vai chegando ao fim, meus amigos. Por favor, deixem um like, se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito. E é isso aí, galera. Um abraço, fiquem com Deus. Lex Luthor.
Finalmente chegamos nela. Vamos ver o que você tem de impressionante. Artória Pendragon está demonstrando sobre sua espada Excalibur e no caso sua armadura são dignos de uma cavaleira. Grod. É surpreendente que ela tenha feito um acordo com o mundo para poder continuar sendo uma serva para poder desfazer seus erros do passado. Mas eu me pergunto quais seriam esses erros do passado dela. Batman. É impressionante que sua classe é considerada a mais forte de todo o Santo Graal. Isso demonstra a dedicação que ela tem sobre sua espada e suas próprias habilidades. Superman. O que tá me surpreendendo que um narrador ele falou no caso é a capacidade dela resistir a ataques extremos, no caso ter uma outra durabilidade sobre esses ataques e ter a capacidade de fazer ataques no mesmo calibre. Caçador de Marte. Isso é um ponto a se notar que ela esconde sua Excalibur no caso. Eu achei estranho ela segurando do nada o ar, então presumir que ela tá ocultando sua arma. Lanterna Verde. Isso é bastante inteligente por conta que ocultando assim a arma ao inimigo não vai poder saber qual é a extensão da arma, a estatura, a grossura e nem o alcance da própria. Vai ser como tentar atacar o vento. Bom, como todos já souberam, ou pelo menos a grande maioria souberam sobre o Hércules e agora sobre a Artória Pendragon e também já sabem sobre o Gilgamesh, eu peço que todos por favor retornem às suas habitações. Grod. Antes, é claro, de nós seguimos para nossas habitações. Dark poderia demonstrar por favor a magnitude do poder da Artória, por conta que estou curioso sobre o que você disse antes sobre os servos demonstrarem mais do que são capazes de quando tem muita mana. Então gostaria de saber qual o limite total da Artória Pendragon. Muito bem, ok, vou realizar seu pedido. Então todos em questão por favor se levantem, por conta que o que irá acontecer agora pode surpreender. Todos em questão menos o Coringa e a Arlequina se levantaram de seus assentos logo que o Dark viu que todos tirando os dois haviam se levantado. O Dark estralou os dedos e todos foram teleportados para outro lugar, um campo aberto onde no caso todos ficaram surpresos, só que sofreu um baque da queda foi o Coringa e a Arlequina, que até então estavam sentados em seus assentos da habitação de cinema. Então quando foram teleportados bateram a bunda no chão. Bom, irei fazer o ritual de invocação e irei trazer a Artória Pendragon e irei permitir que ela use meu poder como catalisador para suas habilidades. Então não fiquem surpresos demais sobre a magnitude da habilidade que for apresentada. Nota: como eu não sei como é os rituais da invocação de servo de Fati, então literalmente eu só cortei o meu dedo e pingou uma gota de sangue no chão, criando assim um portal de runas mágicas vermelhas, trazendo a Artória Pendragon. Fim de nota. Quando o círculo mágico se completou e a poeira baixou, todos puderam ver a aparência da Artória Pendragon. Todos ficaram de queixo caído por conta que na apresentação demonstrava ela, e todos pensavam que ela era um pouquinho maior, só que vendo pessoalmente ela tem a estatura de 1,54 metro de altura, e ela ficando do lado do Dolkudok é muito maior do que ela. Artória Pendragon. Confusa o que quem foi que me invocou, estava acontecendo novamente outro santo graal. Quando ela notou onde estava, que não era exatamente em uma cidade, mas não basta te dar um de campo aberto, e ela notou os olhares das múltiplas pessoas que estavam na frente dela, foi aí que ela entrou em guarda. Artória Pendragon, quem são vocês? Onde é que eu estou? Vocês por acaso são os inimigos desta era? Ninguém falou nada por conta que todos ainda estavam surpresos, então a Mulher Maravilha tomou coragem e se aproximou lentamente dela. Mulher Maravilha. Não, senhorita Pendragon, nós somos outros tipos de seres. Bom, eu acho que ainda não notou o homem que está ao seu lado, ele foi o responsável de te trazer para cá no caso, somente para nos demonstrar suas habilidades, e não se preocupe, nós não vamos fazer mal para a senhorita, não é, só queremos ver a vastidão de suas habilidades. Artória Pendragon. Não crendo muito nas palavras da Mulher Maravilha, mas quando ela olha para o lado e viu o Doc, ou melhor, o homem de cabelo vermelho e olhos dourados, e notou o símbolo da classe dela nas costas da mão do homem ao lado dela, então ela percebeu que foi ele que a invocou. Artória Pendragon.
Bom, se isso te falaram é verdade, então se só querem ver minhas habilidades, teria o prazer de demonstrá-las, mas tem um ponto que eu quero saber, você é meu invocador certo, então qual é o seu nível de mana, por conta que minhas habilidades sugam bastante mana do meu invocador, então fique ciente disso por conta que se eles querem ver minhas habilidades, e você só me invocou para demonstrá-las, então resumo que já deve estar ciente sobre o preço que deve pagar por essa petição, certo? Então ela viu o Dolk assentir com a cabeça aceitando os termos dela, então ela logo se preparou atrás dele, obviamente para demonstrar suas habilidades de esgrima, e logo depois iria começar a demonstrar sua habilidade principal, com a Excalibur. Artoria Pendragon. Bom, pelo visto você tem uma alta concentração mágica, por conta que eu demonstrei bastante de minhas capacidades, mas você nem tremeu, então presumo que o que eu pensava que estava certo, você tem muita mana. Só espero que não fique esgotado a partir de meu próximo movimento. Ela então ajeitou a postura dela, então pegou a espada agora com as duas mãos bem firmes, então levantou a espada acima da cabeça. Depois dela lançar o ataque dela, ela pensou que seu invocador estaria exausto, então se virou para olhar para seu invocador, mas notou que ele estava na mesma posição, com as mãos enfiadas nos bolsos do sobretudo. Artoria Pendragon. Eu achava que você, garoto de cabelo vermelho, tinha uma baixa capacidade de mana, mas você nem tremeu com o meu ataque mais poderoso sendo liberado. Quanta mana você tem para não tremer, nem como o meu ataque mais poderoso liberado, isso gasta uma grande quantidade de mana, mais ou menos minha habilidade, ela suga mais ou menos meio tanque de poder mágico, e você nem está cansado. Nifty aparecendo atrás do Dolk, no caso falando para a Artoria, e para todos entenderem também. Nifty. Bom, senhorita Artoria, não sou anfitrião. O Dolk, ele tem mais ou menos uma batidão quase infinita de mana por conta que ele nunca gastou mana nenhuma para disparar nenhum ataque mágico, então invocando você, e no caso você liberando esses ataques finalmente gastando a reserva que ele nunca utilizou, e não se preocupe, como no seu universo basicamente magos de elite, quando tem uma alta quantidade de mana, se regenera fácil. Bem, podemos dizer que com um ataque que você liberou, ou Dark já recuperou a mana que ele gastou quando você utilizou de seu ataque mais poderoso, a Excalibur. Ouvindo isso, não só os heróis ficaram surpresos, mas também os vilões, e a própria Artoria Pendragon, que arregalou os olhos de surpresa, porque já havia se passado muito tempo, desde que ela havia sido invocada para uma batalha, e no caso havia ganhado. Um mago que não havia se cansado com a vastidão de seus ataques de Excalibur. Artoria Pendragon. Dando um leve sorriso no rosto sereno, e garoto de cabelo vermelho, qual é o seu nome para eu me recordar antes de desaparecer completamente? Bom, senhorita Artoria, meu nome é Dark, foi um prazer finalmente conhecê-la, espero que voltemos a nos ver. Então ela sumiu em partículas de luz douradas, e o símbolo nas costas da mão do Dark desapareceu, assim os vilões e os heróis retornaram para suas habitações. Bom, meus queridos espectadores, este foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, né, então já sabe. Bom, o pedido desta reação foi uma sugestão dada pela Berserker Jeanne. Bom, ela pediu para, no caso, trazer sobre as 10 melhores armas de Fati. Como eu não achei e encontrei sobre esse vídeo, então decidi em trazer também. Então perdão se o pedido não foi o ideal, mas tá entregue por conta que é uma das primeiras partes de Fati, por conta que ainda tem 2 pedidos para ser atendidos deste universo, então esta é somente a primeira parte. Bom, meus espectadores, era isso que eu queria comentar. Bom, eu verei vocês no próximo capítulo, fim do capítulo 4 de hoje. Bom, seu anfitrião se despede de todos vocês. Mais uma coisa, Wilson. Otsutsuki, desculpe não ter colocado muitas falas no teu avatar por conta que foi bem em cima da hora que eu coloquei o teu avatar nessa parte da história, então não deu para aprofundar tanto no capítulo de hoje e por isso que só teve aquele diálogo.
Ah, e mais uma coisa também para quem tem outros pedidos além de FAT, por favor espere um pouco que eu irei trazer, por conta que eu quero logo finalizar os pedidos de FAT para poder depois trazer os pedidos dos demais, por conta que eu quero logo finalizar FAT por completo. Bom, é isso até então que eu queria mencionar com todos. Bom fim do capítulo 4 de hoje, até o próximo vídeo desta fanfic. Eu não serei derrotado. Mesmo que o oponente seja um deus, eu derrotarei qualquer um que esteja no meu caminho.